E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, vamos tratar desse assunto. A criatura que procura, o Criador. Os seres humanos, são religiosos, São religiosos, por natureza. Os seres humanos, eles procuram Deus. Eles procuram Deus. A grande questão é onde procurar, como procurar, se vai encontrar ou não. Mas a criatura, ela procura Deus, As pessoas, elas estão procurando Deus. Cada um do seu modo, Mas elas estão, procurando Deus. Por mais que ela negue que não está procurando Deus, mas ela está procurando, Esse ser, transcendente, esse ser criador, essa inteligência que a gente chama de Deus, que criou, criador de todas as coisas. Então, é preciso saber disso. Todos nós somos, por natureza, religioso. Estamos procurando Deus. A questão é, quando eu não encontro Deus, por uma dificuldade, pessoal, por uma crise, social, por mau exemplos das pessoas, que creem em Deus. Então, por algum motivo, eu posso deixar de acreditar no Deus, todo-poderoso, criador, do céu e da terra, de tudo que existe. Eu posso deixar de acreditar nesse Deus por eu não ter encontrado. Entende? Por eu não ter encontrado. Por uma falha minha, de não ter procurado corretamente, e deixado me levar por maus exemplos, por falsas interpretações. O fato é que estamos, procurando Deus. Estamos procurando Deus. No Catecismo Católico, no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 308, tem um texto, tem uma frase que diz assim: a criatura não pode nada se for cortada de sua origem. Pois a criatura sem o Criador se esvazia. Muito menos pode atingir seu fim último sem a ajuda da graça. Entendeu? Quer dizer que a criatura não pode nada se for cortada da sua origem. A criatura sem o Criador, ela se esvazia. Não faz sentido. A criatura sem o Criador, ela se esvazia. Tudo foi criado, para alguma coisa. Então, se você tirar a criatura, cortar a criatura de sua origem, Se cortar a criatura de sua origem, a criatura, ela se esvazia. Ela não pode nada. Então, quando você nega, a sua origem, quando você é cortado ou se deixa cortar da origem do Criador, de Deus, você se esvazia. Você começa a procurar aonde Deus não está. Então, você cria um mito para você. Você cria um Deus para você. Entende? Porque você foi cortado da sua origem. Ou você se nega, ou você nega, a sua origem. Então, imagine uma coisa fora de seu habitat, Imagine uma coisa fora de sua origem, Ela se mutila. Ela não é original, Ela fica uma coisa mutilada. Então, é o que acontece quando o ser humano quer se cortar, se separar de sua origem. O Catecismo da Igreja Católica. Se você tiver um aí, você confira no parágrafo 308. Quando a criatura é cortada de sua origem, ela se esvazia, ela não pode nada. Então, por isso que a gente vê as pessoas criando, mitos, criando seus próprios deuses, Um deles é o famoso não conheço, é o famoso, não entendo, não compreendo. Não sei se você já viu essas frases, esses mitos. Para alguém se livrar de um remorso, se livrar da religião, se livrar de Deus, como se isso fosse possível, Então a pessoa se gruda, se apega nessa frase. Eu não compreendo, não faz sentido. Então, tal texto para mim não faz sentido. Você já deve ter visto por aí, Adão e Eva não faz sentido.
o dilúvio não faz sentido, não compreendo, não faz sentido. Então a pessoa vai se pegando nesse mito, não faz sentido, não compreendo, para negar a existência de Deus, dessas coisas. Não faz sentido o paraíso, não faz sentido tal texto sagrado, né, da Bíblia, não faz sentido. Porque busca na Bíblia, às vezes, né, uma resposta científica. E o autor sagrado não escreveu como um cientista. A Bíblia não foi escrita, né, como uma mensagem científica. Não, foi uma mensagem religiosa. Então você vê muitas pessoas, né, caindo, se deixando caindo, né, e se deixando cair no ateísmo e criando esse mito, e criando esse Deus. Não faz sentido, não compreendo. Então cria um mito de que não compreende, não faz sentido, então Deus não existe. Eu não compreendo, não faz sentido, então Adão e Eva não existem. Eu não compreendo, né, não faz sentido, então o dilúvio não existe. Então eu criei um mito, tá entendendo? Então eu criei um mito. Por quê? Por que, meus irmãos, acontece isso? Lembra de que somos religiosos por natureza e que estamos procurando, né, o Criador? Então essa pessoa está procurando o Criador. Por algum motivo, por alguma decepção, não encontrou ainda. Aí a pessoa criou esse mito de não faz sentido. Eu não entendo. Não entendo Adão e Eva, não faz sentido. O dilúvio não faz sentido. E aí eu me livro, né? Me livro desse remorso, como que uma opressão, né? Uma opressão religiosa. Uma opressão religiosa. Então eu me livro dessa opressão, eu me livro desse remorso, simplesmente criando esse mito de não faz sentido. Então você vai explicar para a pessoa a ressurreição de Cristo. Aí a pessoa vai dizer, não faz sentido, não entendo. Então, para ela resolve, aparentemente, né, ela resolve ali, naquele momento. Mas só que depois, meus irmãos, isso vai causar uma falta muito grande. Vai jogar a pessoa no vazio. Veja o que diz o catecismo, né? A criatura cortada de sua origem não pode nada. Ela se esvazia. Então, cortar uma criatura da sua origem, ela se esvazia. Imagine uma árvore, se você cortar um galho, aquele galho rapidamente seca. Ele não dá mais frutos, ele perece. Entende? Então quer dizer que cortar, tirar a criatura da sua origem, esvazia aquela criatura. Então, está aumentando muito o número de pessoas, né, vazias, buscando nesse mito, nesse Deus que criaram. Não faz sentido, eu não entendo. Entende? Então quer dizer que aí eu resolvi a questão religiosa com essa simples frase, com esse simples mito que eu criei de não entendo, não faz sentido. Só que daí, né, tem um grave, né, problema. Tem uma situação difícil. Tem um grande erro, né, tem um grande equívoco nesse mito, né, de não compreendo, não faz sentido. Por quê? Porque na prática isso não funciona. Né? Na prática isso não resolve nada. Eu dizer que não entendo, eu dizer que algo não faz sentido, não faz com que aquilo deixe de existir. Né? Eu dizer que não compreendo Deus, que não faz sentido, faz com que, né? Não faz com que Deus não exista. Eu dizer simplesmente que o dilúvio não faz sentido e que não entendo, não prova nada. Né? E não resolve nenhum problema. Porque sendo assim, meus irmãos, a gente poderia resolver todos os problemas do mundo. Bastava eu dizer, não compreendo essas doenças crônicas. Eu não compreendo a causa do ódio. Eu não entendo a causa das guerras. Eu não entendo, né? Porque a medicina ainda não dá uma resposta para essas doenças crônicas. Então, eu não compreendo, não faz sentido. Porém, meus irmãos, aí é onde está a charada. Essas coisas não deixam de existir simplesmente porque eu não entendo, porque eu não compreendo. A guerra não para, a guerra não deixa de existir simplesmente porque eu não compreendo como é que um homem invade, né, um país do outro para destruir. Eu não compreendo. É um mistério. Mas a guerra continua lá. Eu não compreendo porque a ciência ainda não respondeu
as doenças crônicas, não criou ainda um medicamento que curasse as doenças crônicas. Eu não compreendo. Mesmo assim, o problema não desaparece. A questão não desaparece. Não é porque eu não entendo, não é porque não faz sentido para mim certas coisas que elas deixam de existir. Então você vê aí que a pessoa se esvazia. Não é porque eu não compreendo Deus, não é porque eu não entendo Deus que vai fazer com que né, Deus não exista. Está entendendo? Então quer dizer que a criatura, ela procura Deus. Ela procura o Criador. Só que ela pode se perder nessa procura e não encontrando Deus, ela cria um Deus para ela. Ela cria, né, um mito. E é o que muitas pessoas estão fazendo. Se apegando, né, a esse mito. Eu não entendo. Não faz sentido. Bastava eu dizer isso para os problemas da vida, que eu não entendo, que não faz sentido, que eles desapareceram. Que eles, né, desaparecessem. Então, eu teria resolvido todos os problemas do mundo. Né? Bastava dizer que eu não compreendo tal coisa, bastava dizer que eu não entendo tal coisa, e elas simplesmente deixariam de existir, esses problemas, né, essas mazelas da vida. Aí teríamos resolvido todas as questões com esse mito de não faz sentido, não entendo. Entendeu? Que sair da sua origem é criar um mito, é criar, né, uma fantasia, é criar um Deus próprio para né, aliviar as pessoas ali de seus, né, remorsos. A pessoa está procurando o Criador, mas é preciso saber onde procura, é preciso ser sincero nessa busca, né? Não pode ser com falsidade, tem que ter uma busca sincera no coração de encontrar, né, o Criador. Aí a gente vai encontrar. Se não buscar com essa sinceridade, vai cair nos mitos, na mitologia, vai criar um mito. Vai criar um mito para si próprio. Entende? Então é isso que a gente está vendo na sociedade. Pessoas criaram o próprio Deus. Não entendo, não faz sentido, se alimenta desse mito para negar a existência de Deus. Mas a gente não pode se alimentar desse mito para negar a existência dos males, dos problemas. Porque bastava eu crer, bastava eu dizer, não compreendo, não faz sentido, e aí as doenças crônicas desapareceriam, né? Aí estava tudo resolvido. Beleza, meus irmãos? Então, tá aí esse vídeo de hoje. Se você não é inscrito ainda no canal, eu peço a você que se inscreva, comente aí o que você achou, né? Deixa aí um like para fortalecer aqui o nosso canal, compartilhe com os seus amigos. Muito obrigado e fique com Deus.